Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus abençoe. Já fiz um estudo sobre revelação, mas agora nós vamos fazer um estudo no parâmetro bíblico. Hein? Tem um estudo meu no canal aí sobre revelações. Que hoje é um tal de chamar por revelação sem saber de onde está vindo as revelações, né? Crentaiada, com mais de 1000 revelações por noite aí, e não sabe o perigo que é. A Bíblia fala, ai daquele que falar que eu falei e eu não falei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós temos que tomar cuidado. Amém? Porque nem toda visão, nem toda revelação, nem todo sonho é de Deus. Aí vai da sua comunhão para com seu Deus. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Vou dar alguns parâmetros bíblicos, depois nós vamos conversar sobre isso. Provérbios 29:8 diz assim, olha. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, pois como é feliz quem obedece à lei. Amém? Provérbios 29:18. Joel 2:28 diz assim, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Sabemos que visões é diferente de sonho. Amém? Por que os jovens terão visões? Porque Deus fala mais no profundo com o jovem. Porque o ministério do velho já está indo embora. Aí o velho fica mais com sonho. E os jovens terão mais visão. Porque Deus gosta de usar mais jovens. Amém? O ministério não começa quando a pessoa está morrendo. Amém? Deus costuma chamar o homem na sua mocidade. Abacuque 2:3 diz assim, ó. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, pois ela certamente virá e não atrasará. Abacuque 2:3. Amém? Segundo Reis 6:17 diz assim, e Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, essa foi a mais tremenda de todas, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu tive uma visão dessa umas 3 vezes, uma visão dessa no monte. Quando Deus abre os olhos espirituais, nós começamos a ver o espiritual. Ninguém mais vê, só você. Um dia eu conto sobre isso. Ninguém mais vê. Eu acho que nas minhas revelações tem nada. Quando eu falava lá, e o fulano não via. Essa é a mais tremenda. Amém? Atos dos Apóstolos 9, 10, 12. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas. Essa é tremenda. Na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Não estava à toa, né, irmão? Tem crente que quer ser usado sem orar. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Deus já tinha mostrado que Ananias e ela, essa também é tremenda. Essa também é tremenda. Atos dos Apóstolos 16:9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passe para a Macedônia e nos ajude. Você vê que a comunhão de Paulo com Deus era muito grande. Esse trem de dormir de barriga cheia sem orar e ter sonho, pode ter certeza que é do diabo, irmão. Amém? Deus fala com quem tem comunhão com ele. Esses crentes também que não oram e ficam falando que tem visão, pode ter certeza que é do diabo. Aqui, ó. 1 Samuel 3:1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Quer dizer que o povo estava em pecado. Deus fala com quem está em comunhão. As visões não eram frequentes porque o povo não orava mais, não buscava mais, não santificava. Aí as visões somem mesmo, irmão. Só o profeta sabe disso. Quando as visões somem é porque está atrapalhado. Salmos 89:19. Numa visão falaste um dia, aos teus fiéis disseste, cobre de força o guerreiro, exaltei um homem escolhido entre o povo. Números 12:6. E ele disse, ouçam minhas palavras, conte entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revela em visões e sonhos e falo com ele. Tem gente que fala que o profeta acabou. Você que pensa, irmão? Deus está revelando profundo para muitos profetas aí ainda. Porque profeta, o significado da palavra profeta é evidente.
o profeta vê o que o povo não vê. Amém? Agora, quando tem um homem de Deus, que Deus mostra o que o povo da igreja não está vendo, pecado escondido, é profeta. A palavra profeta é evidente. Amém? Está falando aqui, se tiver profeta entre vós, eu falo em sonhos e visões. Atos dos Apóstolos 10, 9 e 16. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximaram da cidade. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Quer dizer que estava em jejum também. Quando a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia na terra, preso pelas quatro pontas, contendo uma espécie de quadrúpedes, bem como répteis das aves do céu. Então uma voz lhe disse: Pedro, levanta e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi impuro ou imundo. A voz lhe respondeu segunda vez: chama de impuro e imundo aquele que eu purifiquei. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido. Aí depois que o gentio chegou, foi 3 gentios, ele entendeu que a visão estava falando do gentio para ele. Aí ele falou lá na reunião de Atos dos Apóstolos: ó, irmão, Deus purificou o gentio. Pode olhar lá que ele explicou sobre essa visão. Não tem nada para ele comer. Amém? Está lá em Atos 10, 9 e 16. Amém? Agora, Gênesis 48. 48. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse José: não são de Deus as interpretações. Não são de Deus as interpretações. Conte-me os sonhos. Então a interpretação é de Deus. Números 12, 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em sonhos e falo com ele. Já lemos isso aí, né? Joel 2, 28. É barulhado é aqui fora, viu, irmão? Todo lado é aqui da rua. É bagunça o dia inteiro, amém? Joel 2, 28. E depois disso derramarei meu espírito sobre todos, né? E terão sonhos e visões. Já li também. Atos dos Apóstolos 2,14. Então Pedro levantou com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia, a todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que predita o profeta Joel. Fala da profecia que derramarei sonhos e visões sobre toda a carne. Amém? Salmo 126, 1. Quando o Senhor trouxe cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Deuteronômio. Se parecer no meio de vós um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não tem ouvido as palavras deste profeta ou sonhador. Então quer dizer que tem sonho que não é de Deus. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se amam de todo o coração e toda a tua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam só Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam e apeguem-se a Ele. Por isso que ninguém pode encostar em sonho e visão de ninguém. Você quer ser fiel a Deus, vai sendo fiel, Deus vai te revelar o que você está fazendo de errado e não precisa você seguir irmão santo ou ninguém. Amém, irmãos? O seu ministério é você e Deus. Você nunca pode encostar nos meus sonhos, nas minhas visões e naquilo que Deus me mostrou. Amém? Assim que nascem as seitas. Amém? Tem muita seita aí, aquela Jesus Cristo dos últimos dias começou com visão lá do anjo Mórmore, que mostrou lá as placas de ouro. Amém? Jeremias 23, 25, 26. Ouvi os que dizem os profetas, que profetizam mentira em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quantos profetas continuarão a profetizar mentira e ilusões das suas próprias mentes? Tem revelação e sonho que não é de Deus. Estamos chegando lá. Jeremias 23, 32. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. Declara o Senhor, eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, não os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor.
Gênesis 41, 15, 16. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus o fará responsável. Então por aí você vê que tem sonho que é de Deus e tem sonho que não é de Deus. Cada um tem que saber a sua comunhão com Deus para saber se o sonho é de Deus ou não. Eclesiastes 5,7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Daniel 1,17. A esses 4 jovens. Por que os profetas falavam muito contra sonhos? Que naquela época tinha muitos falsos profetas também que falavam: o Senhor disse e Deus não está falando. Daniel 1,17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos de cultura e ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Tá vendo? Daniel 2, 26, 28. O rei perguntou a Daniel, também chamado Belteshazzar: é capaz de contar-me o que vi em sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus dos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, nos próximos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram as seguintes: visão de Deus. Mateus 1, 20 e 21. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. As maiores revelações da Bíblia foi em sonhos. Esse trem de entregar a revelação acordada, isso é um perigo. As maiores revelações em Bíblia, até para José, Maria, foi tudo em sonho. Hein? Mateus 1, 20 e 21. Mateus 27, 19. Entanto, Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher enviou esta mensagem: não se envolva com esse inocente, porque tive um sonho e sofri muito por causa dele. Sonho da parte de Deus. Eclesiastes 5,